Olá, bom dia, são 7 horas em Brasília. Hoje é dia 26 do 8, estamos numa quarta-feira, meio de semana, e estamos aqui no Today para mais uma vez podemos conversar sobre saúde, podemos dialogar com alguém a respeito de saúde e ter a possibilidade de trazer orientações para essa pessoa. E vamos começar o dia com uma boa notícia. Nós estamos com a menor média móvel de mortalidade dos últimos 85 dias no Brasil, ou seja, houve uma redução do número de mortos semanal. Essa média móvel ela é estabelecida da seguinte forma: eles fazem uma conta de qual foi o número de mortos da semana, divide por 7 e estabelece então a média móvel de mortalidade. Nos últimos 85 dias, essa é a menor média móvel de mortalidade. Muito bom esse resultado. Mesmo que seja uma redução ainda pequena, é muito vantajoso. Nós sabemos que o número de mortos pelo coronavírus diminuiu nessa última semana. A gente espera que isso zere o quanto antes, né? Mesmo sabendo que a gente ainda tem um número muito expressivo, continuamos ainda num platô muito elevado de mortalidade, mas vale a comemoração da redução do número de mortos, né? Estava vendo uma outra matéria também que eu achei interessante, né, falando a respeito do ozônio e que o ozônio ele pode neutralizar o coronavírus, né? Então achei interessante. Tudo que vier de informação positiva, né, a respeito do coronavírus tem que ser comemorado. Tudo que traz um melhor controle da doença e a possibilidade da gente conseguir fazer o controle dessa doença são motivos para que a gente comemore, né? Então é muito importante. Essas notícias trazem, né, um ânimo diferente diante dessa situação complicada que a gente tem vivido do coronavírus. Então tá aqui a matéria que eu falei para vocês, eu achei ela interessante. É uma pesquisa, né, dos japoneses, né, que afirmam que o ozônio ele neutraliza o coronavírus. Então eu achei isso aqui bem interessante, principalmente se a gente for pensar em ambientes fechados, né? Então está escrito assim, ó: em pequenas concentrações, diz estudo, gás pode ajudar a desinfectar ambientes sem prejudicar o ser humano. Então isso aqui é bem interessante, olha só. Vamos ler só um pouquinho da matéria aqui para vocês, ó. Pesquisadores japoneses disseram nesta quarta-feira que baixas concentrações de ozônio podem neutralizar partículas do coronavírus, fornecendo um meio para hospitais desinfectarem consultórios e salas de espera. Os cientistas da Universidade de Fujita garantiram em entrevista coletiva terem provado que o gás ozônio em concentrações de 0,05 a 0,1 parte por milhão ppm, um nível considerado inofensivo ao ser humano, pode matar o vírus. A experiência usou um gerador de ozônio numa câmara selada, ou seja, fechada, com uma amostra do coronavírus. A potência do vírus caiu mais de 90% quando ele foi submetido a baixo nível de ozônio por 10 horas. A transmissão do novo coronavírus pode ser reduzida por um tratamento contínuo de ozônio em baixa concentração, mesmo em um ambiente com a presença de pessoas usando esse sistema, disse o pesquisador-chefe, que é o Takayuki Murata. Constatamos que ele é particularmente eficiente em condições de alta umidade. Então, isso daqui é uma notícia muito boa, porque nós sabemos que a vacina ainda vai demorar.
Só que para ambientes fechados, agora existe uma possibilidade de que nós venhamos a fazer um controle, né, do nível circulante do vírus dentro desses ambientes, né? Isso é uma ótima notícia. Logo, de repente, essa tecnologia que foi utilizada, né, em hospitais japoneses, ela pode ser expandida para qualquer ambiente fechado, né? De repente podemos voltar a ter uma vida minimamente normal, não? Podendo frequentar ambientes fechados como shoppings, como bancos, não? Isso tudo é algo muito bom, né? Muito bom. Quem sabe muito em breve nós tenhamos nessa possibilidade, né, de utilizar a tecnologia nesses nossos ambientes fechados, trazendo novamente a possibilidade de circularmos dentro desses ambientes com menor risco de contaminação. Eu achei fantástico essa notícia, achei espetacular, porque mesmo depois que nós tivermos a vacina, nós sabemos que essa vacina pode ser que não nos imunize, né, para sempre, não seja apenas dose única, talvez seja uma vacina que tenhamos que usar a cada 6 meses, um ano, tudo vai depender da resposta imunológica de cada pessoa. Como ainda estamos na fase de estudo, não sabemos qual vai ser o resultado. Porém, essa informação ela é muito, muito, muito importante, muito valiosa e deve ser comemorada. Deve ser comemorada. Eu estou vibrando com essa informação. Achei espetacular. Espero que vocês também tenham gostado dessa informação, porque eu achei muito legal. Então, 2 motivos para que a gente comece o dia comemorando. A menor média móvel de mortalidade no Brasil nos últimos 85 dias, motivo para comemoração, mesmo que ainda tenha um número elevado, mas teve redução. E também essa notícia do ozônio, né, pesquisado pela Universidade de Fukushima, no Japão. Vale a pena comemorar. Eu vou responder aqui umas 3 ou 4 perguntas que eu vi que eu achei interessante e aí eu convido alguém para participar. Quem quiser participar já escreve aí, eu quero, enquanto eu vou respondendo essas perguntas aqui, ó. A Fátima pergunta assim: Dr. Ricardo, todo gordinho um dia terá diabetes? Todo gordinho tem um risco elevado, Fátima, para ter diabetes, sim. Por quê? A gente sabe que quando uma pessoa aumenta de peso, ela vai começando a construir uma capa de gordura em volta das células. Então imagine que aqui você tem uma célula e aí você vem e começa a recobrir essa célula por uma capa de gordura. Nas nossas células nós temos os receptores de insulina. Os receptores de insulina é o local onde a insulina se liga para fazer com que haja a possibilidade da glicose entrar dentro da célula. Quando uma pessoa vai aumentando de peso, ele vai escondendo, entre aspas, né, esses receptores de insulina. E aí a glicose então não consegue ter acesso fácil à célula. Se ela não consegue o acesso à célula, ela volta para a corrente sanguínea. E isso começa gradativamente a aumentar o nível de glicose sanguínea, gerando um quadro de hiperglicemia, conduzindo a pessoa muitas vezes para um pré-diabetes e um futuro diabetes. Então o risco realmente se eleva bastante de ter diabetes para quem está acima do peso. Tem uma outra que diz aqui, ó: o que você diz sobre o glúten da Superbom? Aí, na verdade, glúten é glúten, né? Em todos os casos, eu não indico o consumo do glúten concentrado dessa forma. O glúten ele é uma proteína muito alergênica, não é uma proteína que a gente deveria ingerir em grande quantidade, né? Muitas pessoas têm grau elevado de alergenicidade ao glúten, né? Ou seja, são alérgicas ao glúten, então a gente deve considerar que o glúten é uma proteína alergênica e não é uma proteína para ser ingerida em grande quantidade. Então, tudo que concentra o glúten é ruim. Nesse caso, é independente da marca, né? Mas se é glúten, eu não vejo como sendo uma boa opção. E mais uma que chegou aqui foi sobre o própolis, da B. Helena. Ela diz assim, ó: como tomar, né? A que horas, quantas gotas, por quanto tempo? O própolis é algo que a gente pode tomar e não tem restrição com relação a tempo. 20 gotas ao dia é o suficiente. Pode ser tomado pela manhã, mas também à noite. Parece que à noite o própolis para algumas pessoas funciona como um indutor do sono, ou seja, ajuda a pessoa a ter uma melhor qualidade de sono durante a noite. Então pode ser uma opção interessante o uso do própolis no período da noite, ok? Vamos lá então, agora vamos ver quem aqui... tem mais uma aqui, ó.
Bom dia, gostaria de saber sobre a dieta cetogênica, o que acontece com o organismo por ser rico em proteína e gordura. Pois é, dieta cetogênica, ela recebe esse nome porque o seu organismo vai estimular a produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos eu não vejo eles sendo uma boa alternativa de energia à glicose. O nosso corpo, ele não é flex, né, de ter dois tipos de combustível. Não, o combustível prioritário do nosso organismo é a glicose. Todas as vezes que eu reduzo a quantidade de carboidrato e forço o organismo a produzir os corpos cetônicos a partir da proteína e da gordura, nós estamos utilizando um combustível que não é o original, digamos assim, para o funcionamento do organismo. O papel dos corpos cetônicos é produzir energia, assim como a glicose produz energia. Porém, isso é muito ruim para o cérebro. Eu não vejo como uma opção para emagrecimento dietas cetogênicas, não acho a melhor opção. Deixa eu ver aqui então se alguém escreveu aqui que quer participar. O ozônio é utilizado para tratar piscina também, André, é isso mesmo. Tem tratamentos de piscina que é feito com ozônio. Vamos ver se alguém escreveu aqui que quer participar conosco e vamos convidar essa pessoa. Até agora não achei nada aqui. Vamos ver, vamos ver. Bastante gente entrou, mas até agora ninguém solicitou participar. Deixa eu ver. Escreve eu quero aí, pessoal. Se não apareceu ninguém ainda, eu vou ficar respondendo pergunta aqui. Eu quero. Achei. Janice. Vamos ver, Janice, se conseguimos conversar com você. Aguardando Janice. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Olá, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Não é você que está dirigindo não, né, Janice? Não, meu esposo. Então tá bom. Se você está de carona, ótimo. Podemos conversar. Então vamos lá, Janice. Em que eu posso te ajudar? Para onde que você está indo aí? Oi, tô indo pro hospital para fazer exame. Eu tenho artrite reumatoide Ok. e meu fisioterapeuta, eu tô fazendo terapia neural nas Hum. mãos. E meu fisioterapeuta, ele tá me indicando a fazer a ozonoterapia retal. Diz que seria muito bom para a artrite reumatoide. Como o senhor falou da ozônio, eu gostaria de saber se realmente vale a pena tentar. Pois é. Tem gente que tem usado muita prática do ozônio, né, para tratamento de doenças autoimunes, né? E eu só penso o seguinte, né? Nós temos assim, ó, uma entrada e uma saída, né? Então tem a entrada e tem a saída, né? E eu não gosto de nada entrando por lá, sabe? Qualquer coisa que fala assim, de fazer aqueles processos de lavagem intestinal e assim por diante, eu nunca vejo isso como sendo as melhores opções. Para mim, os processos todos de desintoxicação é da boca para o ânus, nunca o contrário, né? Nunca o contrário. Então, assim, eu vejo que tem outras formas de você fazer tratamento com ozônio, né? Sem de repente ser a terapia, né, retal. Eu tenho uma amiga que faz, né? Eu sempre falo para ela assim, eu falo, vejo isso como sendo a melhor opção. E outra coisa, quando a gente pensa em artrite reumatoide, nós estamos falando de doença autoimune, né? Hoje a Simone escreveu assim, hoje te odeia no trânsito. Não é isso aí, nós estamos de carona com a Janice hoje. E para artrite reumatoide, eu penso assim, ó, eu vou tratá-la da mesma forma que eu trato todos os pacientes com doenças autoimunes, né? Todo mundo que tem doença autoimune precisa de algumas coisas muito importantes, Janice. Quais, né? A primeira delas é controle emocional. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Como é o seu controle emocional? Esse aspecto ele é muito relevante, muito importante quando pensamos em controlar uma artrite reumatoide. Eu tive uma paciente uma vez com lúpus, né? Estava muito mal emocionalmente, muito mal. E aí ela dependia do uso de muitas medicações, né? Muito corticoide que ela tinha que fazer o uso, porque ela estava mal emocionalmente. A partir do momento que ela conseguiu melhorar bastante,
dos seus problemas emocionais, ela reduziu drasticamente o consumo e entrou no processo de remissão da doença. Então, como que está aí essa parte emocional sua, Janice? Olha, hoje eu digo que tá bem. Já tive um pouquinho estressada, principalmente quando eu tô na crise, na dor. E eu tô nesse processo de dor. Mas como a terapia neural não tá melhorando, mas está amenizando a dor. Então já meu ânimo já melhora um pouquinho. Mas quando eu tô muito atacada, tudo me irrita. Ok, mas normalmente você não se classificaria então como uma pessoa estressada, ansiosa? Não. Ansiosa não, mas estressada sim. É, vira a câmera pro marido, deixa eu perguntar para ele. Ah, não. É tranquilo? É, mais ou menos. Então tá bom. É porque a melhor pessoa para responder se a gente é estressado, se é ansioso, é a pessoa com quem a gente convive, né? Isso é importante, mas legal. Porque esse é um aspecto importante. E claro, no período de dor, né, Janice, quem consegue ficar tranquilo, né? É complicado. Conviver com dor não é uma coisa fácil, é uma coisa que realmente tira qualquer um do sério. Né? Mas se você pelo menos tem tido essa possibilidade, como você disse, pela terapia neural, de amenizar a dor, isso já é uma notícia muito boa, porque você evita de usar medicação, né? Evita de usar medicação para dor. Então eu já vejo isso como sendo, né, um resultado espetacular. Qualquer coisa que tire você, né, do consumo exagerado aí de medicações para controle de dor, já é algo muito bom e algo a ser comemorado dentro do tratamento de uma artrite reumatoide. Então continue, porque tem dado resultado. O ato de reduzir o uso da medicação já é muito bom. Beleza, então parte emocional só se prejudica quando você está na fase aguda da doença, né? Uhum. Fora isso, tranquilo. Beleza, vamos para outro aspecto importante aqui. Né? Sim, em relação. Pode Oi, falar. pode falar. Eu queria também saber em relação a alimentos. Quais os alimentos que inflamam? Que Tá. eu ouço falar que alguns tipos de alimento inflamam mais a minha doença. Sim, eu ia chegar ainda nisso mais à frente, mas podemos falar agora. Não tem Hum, problema não. Então, assim, aspectos alimentares, né, que a gente precisa entender. A primeira coisa que a gente deve excluir da alimentação, que prejudica muito, são os estimulantes, né? Os estimulantes. Então, por exemplo, café, né, é muito ruim, refrigerantes à base de cola, refrigerante de guaraná, chamate, é terrível também. E aí os chás japoneses que as mulheres usam muitas vezes com finalidade de emagrecimento, né? Aquele chá verde, chá preto, chá amarelo, chá vermelho e branco, todos eles vêm da mesma planta, que é a Camellia sinensis. Isso é muito ruim para quem tem qualquer tipo de doença autoimune, não só para artrite reumatoide, né? Porque eles tendem a aumentar o cortisol. E isso é muito ruim. Esse aumento do cortisol gera, né, uma piora sensível da doença por causa do uso dos estimulantes. Aí a gente sabe que qualquer doença, principalmente doenças autoimunes, elas tendem a piorar bastante, né? Tendem a piorar bastante quando a gente tem o consumo de alimentos que acidificam o organismo. Então, isso também é algo importante. A Emília está perguntando se você já participou do Tio Day, Janice. Participei sim, Uhum. numa Então, outra vez. Foi dia 20, se eu não me engano. pois é, ó, viu? Então todo mundo tem chance de participar, não só uma, como mais de uma vez, né? Aqui eu não tenho predileção. Então, assim, essa parte de alimentos que acidificam são alimentos complicados. Quais são os alimentos que mais acidificam? São três, né? O primeiro deles, que acidifica muito o nosso organismo, é o consumo de açúcar, né? Então, açúcar é muito ruim, porque ele acidifica o organismo e é nesse meio ácido que as doenças elas tendem a se manifestar, principalmente doenças autoimunes, o câncer e outras também. Doenças infecto-contagiosas, né, fazem a festa quando o nosso organismo está ácido, né, porque diminui muito a nossa imunidade. Então esse é um aspecto importante. Nós estamos falando de uma doença autoimune que tem uma relação com a parte de imunidade, eu tenho que cuidar bem dela. Então esses alimentos como o açúcar, as farinhas brancas, né, todo refinado, mas principalmente farinha branca, que é a base da alimentação do brasileiro, né? A gente sabe que de manhã muitos brasileiros ou eles estão comendo
né, o cuscuz ou a tapioca ou o pão pela manhã. E hoje, se você vai observar, a tapioca e o cuscuz são refinados também, não tem fibra nele. E o pão geralmente é o pão branco. Então isso já vai acidificando. Na hora do almoço, ou come arroz branco, ou então vai para as massas, né, todas elas refinadas. E à noite vai para os lanches. Então a base da alimentação do brasileiro são os alimentos refinados. E isso é muito ruim para quem tem doença autoimune por deixar o meio mais ácido e aí fazer com que a pessoa tenha nessas fases agudas da doença. Então isso é muito ruim. Outra coisa que a gente tem que considerar, Janice, em termos de alimentos também que acidificam, é o excesso do consumo de proteína. Porque a proteína é formada por aminoácido. E aí, nesse caso, quando eles quebram, né, quando é quebrado o aminoácido, gera amino para um lado, ácido para o outro. O amino é tóxico, é amônia. Então, o organismo vai jogar isso para o fígado, vai fazer o ciclo da ureia e transformar em ureia para ser eliminado. Agora, quando a gente está falando de algo ácido, vai acidificar, obviamente. E esse processo de acidez é muito ruim. No Brasil, nós precisamos, numa média, levando em consideração a população, por volta de uns 80 gramas de proteína ao dia. E no Brasil se consome 180 gramas, ou seja, 100 gramas a mais, 100 gramas a mais de proteína. E isso por causa do consumo dos produtos de origem animal. E como é que é o seu consumo desses três alimentos que eu citei? Açúcar, os farináceos brancos e também proteína de origem animal. Açúcar nem tanto, que eu quase não tomo Uhum. açúcar. Mas farinha. Eu faço bolo, muito bolo. Ontem mesmo eu fiz. Então eu uso muita farinha. E ovo, eu gosto muito de ovo cozido. E leite, tomo muito. Leite, leite, para quem tem doença autoimune. Oh, meu Deus. Leite não, né, Janice? Poderia É, ser outro. assim, o senhor falou isso. Eu não tomo café, eu não gosto do café. Mas, em Uhum, compensação, eu tomo aquele Nescafé com leite. uhum. Mas acaba sendo. E eu faço É, ele com leite, não faço ele com água. E gosto muito do chamate. uhum. E é o que o senhor falou. Pois é. Eu não gosto do chamate por dois motivos. Primeiro, por causa do nome, né? Chamate. Lembra mote, não é um negócio muito bom, não. O segundo, porque o nome científico dele é Ilex paraguaiensis, vem do Paraguai. Também não sei se o grau de confiabilidade é tão alto. Então, assim, ó, a gente tem que cuidar bastante, Janice, com esses alimentos, né? Eles são alimentos que agudificam a doença, né? Trazem a doença para a fase aguda, né? E em termos de medicação, o que que você usa? Hoje eu tô tomando só o Ettore, que é o Etoricoxib, porque ele eu tomava o metotrexato, tomei durante 5 anos, mas ele começou a me fazer muito mal. Aí hoje eu estou fazendo exames para poder trocar o remédio. Ele quer trocar por um que ele falou que eu acho que é biológico, se eu não me engano. Uhum. Que ele quer trocar por esse que é um mais forte, porque a minha doença está muito agudizada, muito elevada. Ok, pois é, complicado, né? Essa parte da gente ficar muito tempo na fase aguda da doença é muito ruim, porque é uma doença crônica, né? Uma doença que ela não desaparece, né? Pelo menos assim a ciência diz, apesar de que eu sempre creio em cura de tudo. E se a gente deixar ela na fase crônica, sem estar na fase aguda, a gente convive muito bem, consegue fazer nossas atividades normais. Eu me lembro que você havia comentado que você ficava com muita dificuldade para realizar as atividades domésticas e até o esposo ajudava bastante nesse aspecto, né? Sim, meu esposo e meus Continua. filhos me ajudam muito. E você Me ajuda, continua até nessa mesmo, fase, né? até mesmo porque a doença está com a mão. Uhum. Então, eu não consigo fazer nada. Às vezes tem dia que eu não consigo escovar meus dentes. Aí Pois eles é, têm que fazer essa tarefa. É muito ruim, é muita dor. eu imagino que seja terrível isso, né? Então, assim, a gente sabe que esses alimentos, eles são alimentos muito ruins, né? E você tem uma listinha aí, né, de alimentos que não deveriam fazer parte, né? Além disso, a gente tem que pensar no outro, na outra mão, digamos assim, né? Dessa via de duas mãos. Tem os alimentos que fazem mal e tem os alimentos que fazem bem. Os alimentos que melhoram a alcalinidade do nosso organismo,
E esses alimentos, então, podem tirar a gente de uma fase aguda da doença. Quais são esses alimentos? Principalmente, né, frutas, verduras e hortaliças. E também, né, os cereais integrais. Mas frutas, verduras e hortaliças. Eu vou te fazer uma sugestão. Vamos ver como é que vai ser, Janice, a sua aceitação para essa sugestão. Você passar por um processo de detox de alimentos crus. Já fez alguma vez? Não. Como você está numa fase aguda da doença, eu experimentaria. Eu faria aí um detox, né, uma experiência de alimentos crus, ingerindo bastante, né, desses alimentos que eu citei, frutas, verduras, hortaliças e também os cereais integrais. Os cereais integrais que você vai conseguir utilizar na forma crua, porque a aveia ela só é prensada numa prensa quente, mas não é quente o suficiente para poder transformar ela em cozida, né? Então aí você entraria com a aveia, a quinoa, o amaranto. Esses seriam os cereais, né, que a gente conseguiria comer na forma crua. E também o trigo, que pode ser uma opção, só que aí eu não usaria o trigo, porque o trigo ele é bem concentrado em glúten e eu quero diminuir também o glúten, né, da tua alimentação, porque eu sei que o glúten inflama, né, o glúten piora também nos processos para quem tem doenças autoimunes. Então, nesse caso, a gente ficaria só com aveia, que tem um pouquinho de glúten, mas não muito. Mas o trigo poderia ser utilizado para fazer saladas de trigo germinado. Só que aí, nesse caso, não. Porque a gente quer justamente reduzir o trigo, porque ele contém glúten. Então, veja que aqueles farináceos que eu falei, além deles acidificarem, eles ainda contêm o glúten. Então, nesse caso, valeria a pena a gente também ficar um pouco longe do glúten por enquanto e experimentar. O que você acha de passar por um processo desse? É interessante. Confesso que estou fazendo qualquer coisa para diminuir minha dor e não tomar Perfeito. tanto remédio, porque, inclusive, estou vindo fazer até um exame, porque ele está suspeitando de eu ter alguma coisa no fígado, no estômago, como uma hepatite. Estou pedindo a Deus que não seja nada disso. Certo. Bom, mas eu acho que a experiência da dieta crua vai ser muito mais legal do que a terapia com ozônio retal, acredite. Mas a gente tem que pensar nisso também, tem que pensar Com nisso certeza. também. Eu Vale a também pena. não. Não se agradou da ideia, não, né? Não. Pois é, eu também não me agradaria, não. Então, assim, ó, se a gente fosse trabalhar com esse detox, né, de alimentos crus, né, vamos começar aqui. Eu vou trazer conhecimento, claro, você está dirigindo, não tem como anotar, mas depois você pode assistir, né? Vamos começar a organizar aqui como seria essa dieta crua. Essa é uma coisa que as pessoas sempre me pedem para falar. É uma coisa que eu ainda não falei. Explicar como montar um cardápio, né, de uma dieta crua. Né, como montar o cardápio de uma dieta crua. Então vamos pensar aqui em organizar um cardápio de uma dieta crua, tá? A primeira coisa que a gente precisa considerar, gente, nesse processo para a gente organizar é o seguinte: nos primeiros dias ou no primeiro dia, a gente deveria fazer uma dieta baseada somente em sucos, né? Então pode ser no dia um, fazer sucos e chás, chás que ajudam no processo de detoxificação e também os sucos. Isso daí é uma coisa interessante porque assim, ó, nós sabemos que nas frutas, verduras e hortaliças existem muitos compostos que a gente chama de compostos bioativos. O que são esses compostos bioativos, né? São compostos, né, que têm atividade para a vida. Então, olha só o nome: bio, vida, né? Ativo, atividade. Então, tem uma atividade pensando em prolongar, aumentar, promover vida, né? Promover vida. Então, isso é algo muito legal. Então, a gente poderia fazer sucos detox, né? Quando a gente pensa em sucos detox, a gente pode pensar nos sucos baseados nas cores. Isso eu acho uma coisa muito legal. Não tem nada a ver com cromoterapia, essas coisas aí não. Mas é que cada cor traz nutrientes diferentes. Então nós vamos fazer suco no primeiro dia, no segundo ou até no terceiro, até 3 dias de suco dá. Mais que isso eu não acho muito legal não, porque aí o intestino também não funciona.
E aí eu vou explicar umas coisas importantes para vocês. Mas aí, nesse aspecto, o primeiro dia, pelo menos, de suco é legal porque a gente concentra. Então, veja, se eu vou fazer um suco verde, né, eu vou estar utilizando alimentos de cor verde escura e vou concentrar, fazer com que eu consiga ingerir uma quantidade maior desses compostos bioativos do que eu ingeriria se eu fosse comer o alimento, do que se eu fosse comer o alimento. Então, podemos fazer ali um suco verde. Como seria esse suco verde, né? Eu gosto de fazer particularmente um suco verde em casa e a gente usa da seguinte forma. A gente usa 2 folhas de couve por pessoa. Então, se você for fazer e a família inteira, né, for tomar esse suco verde, você vai usar 2 folhas de couve por pessoa. Você vai utilizar também, né, nesse processo, a maçã. 2 maçãs por pessoa, para que adoce, não tenha necessidade de você fazer uso do açúcar. A gente quer detoxificar, né? Então, vamos fugir aí do açúcar. Tem gente dizendo que ficou 7 dias no suco. Eu não gosto de tantos dias no suco porque eu não vou estar ingerindo fibra suficiente para formar bolo fecal. E uma das vias de excreção nesse processo de detox nosso vai ser o intestino. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. Então, assim, você vai usar 2 folhas de couve, 2 maçãs, utilizar 1 colher de sopa de semente de girassol, porque a semente de girassol ela vai fornecer cálcio, vai fornecer ferro e vai fornecer o magnésio. O magnésio é muito importante porque ele está envolvido em mais de 300 reações no nosso organismo. Então é muito importante a gente ter um bom aporte de magnésio para ajudar o organismo a funcionar bem nesse momento. Quando a gente pensa em qualquer processo de detoxificação, o órgão que mais vai trabalhar nesse processo para conseguir se limpar é o fígado. Justamente esse que você vai, né, investigar agora se não tem nenhum problema. E mesmo que tenha uma hepatite, não tem problema, pode fazer um detox, tá? Sem problema nenhum. Então isso é algo importante para a gente considerar. A semente de girassol tem cálcio, tem ferro e tem também o magnésio. O magnésio, como eu já disse, mais de 300 reações, né? O ferro, super importante para transporte de oxigênio. A gente precisa melhorar o transporte de oxigênio no organismo. E o cálcio envolvido em muitas funções aí, como, né, fazer a musculatura trabalhar da maneira correta, manutenção de massa óssea e assim por diante. E também coloca o suco de um limão junto, porque aí o limão vai potencializar a absorção do ferro que está presente tanto na couve, que é o vegetal verde escuro, quanto na semente de girassol, tá? Então aí é algo interessante. Esse é um suco verde que você pode utilizar, né, nesse primeiro dia para poder fazer o seu detox. Lembrando que no primeiro dia, você fazendo uma dieta à base de sucos, você não vai fazer suco somente 3 vezes ao dia. O ideal é que você faça sucos a cada 3 horas, ou seja, entre 5 a 6 vezes no dia você vai tomar um suco detox, tá? O primeiro, então, é esse verde. A gente começa com o verde pela manhã. Depois você Sem comer pode... comida. Isso, né? Vai ser só líquido nesse primeiro dia, né? E eu coloco só no primeiro, podendo se estender até 3 dias, né? E o bom é que isso daí, Janice, ajuda também a reduzir um pouco o peso. E a gente sabe que gordura gera inflamação no organismo. Então, se você reduzir peso, isso também vai te ajudar a controlar melhor a artrite reumatoide, né? Então, aí nesse primeiro dia ou até 3 dias, você pode fazer esse esquema usando sucos. O primeiro pode ser esse verde. Depois você pode fazer um suco laranja. O suco laranja você vai utilizar o quê? Leva água sim, leva água suficiente para bater. Alguém pergunta aqui. Pode colocar água de coco também, mas pode ser água normal. E aí o segundo suco que você vai fazer vai ser um suco laranja. O que vai nesse suco laranja, né? Você pode adicionar nesse suco laranja, né, os seguintes ingredientes, né? Obviamente, laranja vai entrar nesse suco, né? Então é um suco mais calórico do que o primeiro. Vai entrar a cenoura nesse suco laranja e você pode adicionar também a clorela. A clorela é uma alga, né? E ela é rica em fibra, então ela é interessante, né? Eu não faço na centrífuga, eu sempre faço batido e coo esses sucos, né? Então aí vai ser laranja, cenoura, clorela, né, nesse suco. A laranja a gente vai utilizar porque ela também vai manter esse suco mais agradável ao paladar, senão o negócio fica trash, né? Beber suco ruim também ninguém merece, né? É para fazer um detox, mas não é para tomar com cara feia, né? Tapar o nariz, não.
beber o suco. Não, não é assim. Eu penso sempre nisso. Eu acho que o sabor tem que estar embutido em tudo para mim. Porque eu falo assim, a vida já é tão dura, comer comida ruim, sem sabor, é demais, aí é demais, né? Então, assim, é detox, mas tem que ser gostoso também. Não pode ser um negócio ruim, não, senão ninguém merece, né? Então, esse seria o suco laranja. E aí, o suco roxo. Um suco roxo também é legal, né? O que você vai usar no suco roxo? Você vai usar um suco de uva, um suco de uva aí de boa qualidade, né, para você estar utilizando. Ou então, pode, né, utilizar a própria uva para fazer o suco e bater junto com a beterraba e o limão. Então, suco de uva, beterraba e limão, tá? Esse seria o suco roxo que a gente utilizaria, que também não vai ficar ruim, né? Vai ficar bem adocicado por causa da beterraba. Por isso que às vezes é melhor usar a própria uva roxa do que você utilizar o suco, porque o suco muitas vezes já vem adoçado e aí ele não serve para detox, né? Óbvio. Então tem que ser um suco, se for comprar, que seja natural. E aí você vai utilizar 3 cores de suco. Vai tomar suco 6 vezes ao dia, então 2 vezes ao dia cada um desses sucos. E aí você vai revezando. Por exemplo, ó, 6 horas da manhã você toma o suco verde. 9 horas da manhã você vai tomar o suco laranja. Meio-dia você vai tomar o suco roxo. 3 da tarde o suco verde. 6 da tarde vai tomar o suco laranja e vai finalizar o dia com o suco roxo. Entendeu? Então você vai estar tomando a cada 3 horas, né, um suco. Isso daí podendo ser no primeiro dia até o terceiro dia. Não mais que 3 dias de sucos, não, tá? E vai também tomar muito chá nesse dia, porque o chá vai servir para nos ajudar no processo do detox, né? Quais são esses chás, tá? Na parte da manhã, a gente vai estar tomando o chá usando o gengibre. O gengibre, ele tem um poder de detox muito grande, né? Tem um poder de detox muito grande. Já chegou aí no hospital? Não, tô no estacionamento. Tá Ah, tranquilo. tá. É 8 horas que Então, é o beleza. exame. Ah, então a gente tem 20 minutos para conversar, então beleza. Uhum. E aí então você vai tomar o chá de gengibre. Como é que faz esse chá de gengibre? Como o gengibre é uma raiz, você tem que cozinhar o gengibre. Não precisa ser só o gengibre, porque senão ele fica às vezes muito picante, fica um gosto muito forte, tá? Do gengibre. Então a gente faz gengibre com maçã, né? Pode ser uma opção legal. Gengibre com maracujá, gengibre com abacaxi, né? Então esses daí que eu estou falando são os que eu já fiz, né? E eu achei que ficou legal. Gengibre, maçã, cravo e canela, também é uma opção para quem gosta. Aí você vai fazer esse chá. E esse chá você vai tomar na parte da manhã. Você não vai entrar ele como substituição de 100% da água, não. Ele vai ser um chá que você vai tomar em substituição a 50% da água. Como a gente pensa em fazer um detox, a gente tem que lembrar quais são as vias de excreção do nosso organismo. E nós temos 4 vias de excreção, Janice. A primeira delas é a respiração. Então, o processo respiratório é uma forma de eliminar toxinas, no caso o CO2. Então, mesmo que eu faça um detox, eu não vou estar aumentando, né, o processo da respiração e não vou estar detoxificando através, né, das narinas. Não, de maneira nenhuma. Mas é uma via de excreção, então eu preciso destacar. A segunda via de excreção, e essa a gente vai usar bastante no processo de detox, né, de uma dieta crua, de pelo menos uma semana, 15 dias, aí, até 21, não mais que isso. Não gosto muito tempo também. É o seguinte, são os rins. Os rins são uma via de excreção. Então, urina. Então, você vai ter que beber muito líquido nesse processo todo para que você promova o detox que a gente deseja para o teu organismo. Então, nesse aspecto, beber muita água e muito chá, tá? Você pode fazer a conta de 35 a 40 ml para cada quilo de peso. Você vai ver que vai dar um valor bem elevado, né, de água e chás que você vai beber. Metade desse valor pode ser na forma de chá e a outra metade na forma de água, tá? Então, na parte da manhã, você calcula lá quanto que você precisa beber de água ao longo do dia, distribui, né, durante o dia e aí você já sabe mais ou menos quanto você vai ter que tomar de chá. Esse chá de gengibre pode ser quente ou frio. Como é período do inverno, para algumas regiões, né, o pessoal vai fazer a opção de tomá-lo quente. Para outras regiões que não fazem frio, o pessoal vai querer tomar, né, ele
frio, então, para poder ajudar a amenizar o calor, beleza? Então, de manhã, chá de gengibre. Entendeu como é que faz? Cozinha durante 15 minutos a raiz com alguma fruta ou, né, com alguma outra opção que você queira. E aí você vai tomar esse chá. Pode adoçar? Bom, se for adoçar, tem que ser com adoçante, não pode ser com açúcar. A gente está querendo promover detox, né? Então, assim, vou te dar 4 opções aqui de adoçantes que você pode utilizar. Porque os adoçantes, eles são mais ou menos assim. Eles são classificados em 3 tipos, né? Aqueles que ainda não têm acusação, aqueles que estão no banco do réu e aqueles que já foram acusados e condenados, né? Então, são esses 3 tipos de adoçantes que a gente tem. Quais são os que já foram condenados, né? Ciclamato, aspartame, acesulfamicais, tudo já foi condenado, né? Já tem sentença decretada para eles, né? Quem está no banco dos réus? A sucralose. Sucralose está no banco dos réus, né? E quem ainda não tem nenhuma acusação? A estévia, que é uma ótima opção, só que deixa um residual amargo para algumas pessoas. O xilitol, o eritritol e a talmatina. Qualquer um desses 4, Janice, você pode utilizar, tá? Para poder fazer esse detox aí, adoçar o seu chá. Então, de manhã, chá de gengibre, beleza? Vamos para a parte da tarde. Parte da tarde, a gente vai tomar chá amargo. Eita, agora essa parte da tarde é um pouquinho mais trash, né? Porque aí a gente vai tomar chá amargo. Pode ser chá de boldo, espinheira santa, né? São essas ervas amargas para poder justamente ajudar no processo do detox hepático, tentar liberar, né, as toxinas que estão aí interferindo no funcionamento hepático, tá? Então aí à noite, à tarde, quer dizer, a gente usa esses chás amargos, né? Então tem várias opções aí de chá amargo, né? Mas o boldo, Boldo é espinheira santa, tranquilo. e a espinheira santa são os que o pessoal mais usa, são esses daí, né? Nunca tomei Espera Santa. Eu Tem tomo boldo. O boldo carqueja é também, fácil. Da tem folha carqueja, mesmo. então é legal. E aí tem carqueja, que também é uma opção, né, para poder tomar. E à tarde vai ser a mesma coisa, metade do líquido na forma desses chás amargos, tá? E à noite nós já vamos para chás calmante. Então à noite a gente vai tomar chazinho gostosinho, né? Vai tomar chá de camomila, erva cidreira, né? Vai tomar chá de alecrim, né? Então chás calmantes na parte da noite. Esses chás, Janice, você pode manter durante o período do detox, né? Todos os dias. Não tem a necessidade, né, de usar só 3 dias igual o suco que eu falei. O limite do suco é por 3 dias, tá? Depois, você pode continuar com chás, mesmo que não esteja em dieta líquida. Pode continuar com chás. Esses chás, eles vão realmente te ajudar nesse processo todo. Bom, já sabemos então que chás vão te acompanhar aí no período do detox. Suco, no primeiro, segundo e terceiro dia no máximo, tá? Entre 1 a 3 dias de suco só. Depois vamos entrar nos alimentos. Agora vamos começar a comer, né? O que nós vamos comer? Bom, aí nós temos que pensar o seguinte, Janice. Na hora que eu estou montando uma refeição, eu preciso fazer a minha refeição contemplando fontes de carboidrato, preciso contemplar fontes de proteína e preciso contemplar as fontes de gordura. Então, mesmo que eu esteja num detox, eu tenho que buscar uma alimentação equilibrada. Esse é um aspecto muito importante que as pessoas esquecem, né? Na hora de fazer esses processos de dieta crua, detox, tem gente que acha que é só comer fruta e salada e está resolvido o assunto. Não, não, de maneira nenhuma. Eu tenho que continuar buscando uma alimentação equilibrada, mesmo que eu esteja num processo de detox, tá? Então, esse conceito, ele é muito importante e eu quero que você, né, carregue esse conceito aí durante os seus processos de detox que você for fazer, ok? Então, aí, o que a gente vai usar? Quais são as fontes de carboidrato, então, que eu vou utilizar no meu período de detox, tá? Frutas são excelentes fontes de carboidrato, né? E comendo a fruta, nós temos a vantagem de ainda ingerir carboidrato com bastante fibra. Tente dar preferência, Janice, para frutas que não estejam muito maduras, tá? Então, assim, ó, use a fruta madura, mas não muito madura. Por exemplo, vamos destacar aqui a banana. O que seria uma banana madura?
que está com sua casca amarela sem pintas pretas. A partir do momento que nós começamos a ter a casca da banana cheia daquelas pintinhas pretas que vão aparecendo, o índice glicêmico dessa banana aumentou demais. Então já não vira uma opção muito interessante para nós. Né? Por quê? Absorve rapidamente, vai liberar uma grande quantidade de insulina lá pelo pâncreas e isso não é legal. Né? Não é legal. Por quê? Se a gente libera muita insulina, eu vou transformar a insulina em glicose em triglicerídeo. Que detox doido é esse então? Né? Que eu estou estimulando a produção de gordura? De maneira nenhuma. Então a gente tem que cuidar com esse aspecto. Frutas, observe o grau de amadurecimento delas. Se tiver meio passada já, que é o jeito que muita gente gosta, né? Não é a melhor opção, beleza? Então isso daí é legal. Aí, olha só, agora temos que observar outras fontes de carboidrato. Não vai ser uma dieta cozida, vai ser uma dieta crua. E um detalhe importante. Se você, por exemplo, colocar um alimento numa panela, ligar o fogo e mexer com as mãos até você aguentar, né, o calor daquela panela, isso ainda continua sendo um alimento cru, tá bom? Então, cozinhar com as mãos ainda entra como dieta crua, tá? Agora, a partir do momento que você não consegue ficar mais com as mãos dentro da panela mexendo, né, o alimento, aí nesse ponto para frente a gente já começa, né, a fazer com que o alimento fique cozido. Então, até o ponto que você consegue mexer o alimento na panela, isso também é considerado dieta crua ainda, tá bom? Então, essa informação é legal, porque se de repente você for comer um espinafre, né, aí o espinafre você pode colocar ele na panela e dar aquela mexida com a mão ali. A hora que não aguenta mais, desliga a panela, tira o espinafre e ele deu aquela murchada, aí você pode utilizar esse espinafre também e ainda entra como uma dieta crua, tá? Isso é bem legal. Porque a gente chama de cozinhar com as mãos, né? Cozinhar com as mãos, é uma coisa bem legal. Então você tem como fonte de carboidrato, além da fruta, a aveia, uma ótima fonte que você vai poder utilizar nesse momento. Porque a aveia, além dela ser rica em carboidrato, ela é rica em proteínas. Então ela é muito interessante, porque você pode utilizar a aveia para fazer leite de aveia. E aí você pode fazer vitamina, pode fazer aqueles smoothies, né? E assim por diante. Né? Então é bem legal. A aveia, muito bacana para nós. Tá? Outra fonte de carboidrato muito boa é a quinoa ou quinoa. Né? É muito legal porque você vai poder utilizar ela tanto para germinar a semente quanto o floco. Né? O floco é bem bacana, porque você vai poder fazer um tabule de quinoa. Olha só que legal. Então não vai ficar uma dieta ruim, né? Tem que fazer o negócio ficar gostoso também, né? Então aí você pode fazer tabule de quinoa, que é algo muito bacana, que dá para ser feito, né? E o amaranto também vai utilizar como sendo uma dessas fontes de carboidrato nossa também. Bom, depois, batatas, mandioca e cará, inhame, cru, não é um negócio muito legal não, né? A única batata que dá para comer crua, que o pessoal consome, é a batata Yacon, que é uma batata muito utilizada por diabético. Então, nossas fontes de carboidratos basicamente serão essas daí. Amaranto, quinoa, aveia e as frutas. Ótimas fontes, né? Já tenho bastante fonte de carboidrato, dá para brincar bastante e fazer várias receitas com isso daí. Agora, olha só, vamos para a proteína. Aqui a pedra de tropeço, né? A hora que o povo vai fazer dieta crua, meu Deus, aqui eu me preocupo. Por quê? Geralmente as pessoas quase não comem proteína, Janice. Aí reduz peso. Só que reduz peso perdendo músculo. Isso é um tiro no pé. Um monte de gente que fez dieta crua, emagreceu 5, 6, 7, 8, 10, 15 quilos, recuperou tudo depois. Recuperou tudo. E se você reduzir peso nesse processo, eu quero que você mantenha esse peso que você adquiriu, não que você recupere. Ainda mais que o risco de perder, né, em músculo é grande e depois recuperar só em gordura, terrível, horrível essa situação. Então não vale a pena de maneira nenhuma. Então aí nós temos que observar quem serão nossas fontes de proteína nessa história. A aveia, a quinoa e o amaranto, além de ser fontes de carboidrato, também vão entrar para nós como fontes de proteína. Então sempre que eu utilizar elas, eu estou agregando um pouco de proteína na minha refeição. Depois eu vou ter as leguminosas. Só que nem toda leguminosa vai dar para a gente comer ela na forma germinada. Você sabe como é que faz para germinar uma leguminosa? Não. Não?
O processo de germinação é um processo onde você tem que colocar a semente para ficar de molho, né? A gente chama de molho, né? E aí, nesse caso, vai ficar ali, ó, 12 horas, né, mergulhado em água. Então, você vai deixar a noite inteira, por exemplo, mergulhado em água, tá? Depois, você vai retirar aquela água, vai lavar aquelas sementes que estão demolhando, né, nessa água que ficou a noite inteira, e aí você vai escorrer aquela água, joga fora, lava a semente, né? E aí então você vai deixar a semente que ficou 12 horas de molho, mais 12 horas pelo menos, agora coberta com um voalzinho, né? Um paninho, uma fraldinha de bebê, alguma coisa assim, dentro, né, de vasilhas, aonde ela possa respirar, tá? Ela tem que ter essa possibilidade, então não pode ser uma vasilha tampada, senão acabou a chance, porque ela precisa do oxigênio nesse momento. E aí ela vai começar o processo da germinação. Esse processo de germinação demora de 12 até 24 horas. E aí você pode fazer o seguinte: a cada 6 horas ou a cada 12 horas, aquela sementinha você vai, molha ela de novo, hidrata ela de novo, lava, escorre a água e deixa ela sem água. Então 12 horas direto na água e 12 horas depois que você vai trocando a água, vai lavando e retirando a água e deixa ali para poder germinar. Então isso daí é bem legal. Aí depois que você fez esse processo, você vai perceber que você quebrou o estágio de germinação do grão. E ele ganhou um certo grau de maciez, né? Então agora não é um alimento que está muito tenro, muito duro. É um alimento que já tem, né, uma possibilidade de você comer agora. Não dá, né? Pega grão de bico e vai comer cru, não tem a menor chance de comer o grão de bico cru, né? Senão você vai fazer um detox também na boca, né? Vai eliminar os dentes da boca também, vai quebrar tudo. Então não dá. Então você pode deixar de molho esses alimentos justamente para que ganhe um grau de maciez, tá? Então isso é bem legal. Agora, olha só, aqui vai um pulo do gato importante. Não tenha necessidade de aparecer, né, aquele narizinho ali da semente quando está germinando, tá? Então tem muita gente que espera aparecer o brotinho, começar a crescer. Não precisa. Depois que ele ficou esse tempo de molho, você já vai ter conseguido quebrar o estágio germinativo, vai ganhar um certo grau de maciez que vai lhe permitir comer. Quais são as leguminosas que eu vou falar de que eu já testei, né? Não posso falar de outras pessoas, mas que eu testei e que deram muito bem no processo germinativo, tá? As melhores que eu achei: lentilha, top das galáxias, como o pessoal gosta de brincar, né? Essa germina muito bem. A lentilha germina muito bem. E aí a lentilha você vai utilizar geralmente para fazer saladas, né? E tem que ser gostoso, lembra que a gente falou, né? Tem que ser gostoso, não pode ser comida ruim. Então você vai fazer a salada, mas você pode fazer um molho para salada, um molho cru para salada, dá para fazer. Vou explicar daqui a pouquinho, deixa eu ver como está o meu tempo aqui. Tenho 15 minutos, beleza. E aí então você vai germinar a lentilha. Outro que você pode germinar, que fica muito bom, é o grão de bico. O grão de bico germina muito bem também. O amendoim. O amendoim é fantástico, né? O amendoim germina muito bem. Então, é outra opção muito legal de semente aí, de leguminosa que a gente tem. Depois a gente tem o feijão azuki e o feijão moyashi. Esses dois germinam bem. Os outros feijões não germinam tão bem, né? Provavelmente você, quando era criança lá na escola, deve ter feito, né, aquela experiência de pegar o feijãozinho, colocar lá no algodão e tal. A gente lembra que aquilo demorava para aparecer ali, né, para quebrar o estágio germinativo do feijão. E muitas vezes o feijão fungava, na verdade, gerava bolor, fungo ali nele. Então o feijão não é a melhor opção. A lentilha, o grão de bico e o amendoim são as leguminosas que germinam melhor. Já fiz experiências com ervilha também. Deu certo em alguns casos, em outros nem tanto, né? Então tem que observar aí. A ervilha pode ser uma opção também. Pode ser uma opção, só que você tem que observar, sempre não deixar ficar muito tempo não, senão o negócio vai começar a fungar e aí não dá para utilizar mais. Então isso daí é importante. Essas três foram as melhores. E a ervilha também já consegui algumas vezes, não todas as vezes, né? Isso é importante. Então eu tenho 4 opções aí de leguminosas que você pode estar utilizando, né? Que são o feijão moyashi, o feijão azuki, a lentilha, o grão de bico e o amendoim. Essas daí eu garanto para você que dá certo. E a ervilha como uma quinta opção, tá?
Soja não dá certo, né? Não pode, soja crua tem fator antitripsina, mata, né? Faz com que a gente não ative as enzimas, né? E aí depois, né, vai ficar complicado. Vou deixar salvo sim, a não ser que o Insta me dê aí um bolo no final e eu não consiga salvar. Fora isso, eu vou salvar sim. A Elaine disse assim, eu cheguei agora, salva, por favor. Vou salvar. Então, essas leguminosas germinam bem. E elas serão nossas principais fontes de proteína junto com a aveia, ok? Então, isso é muito legal. O grão de bico, por exemplo, eu posso utilizar para fazer patê. Eu não preciso só comer na forma de salada. Então, eu posso fazer patê. Ó. Vou bater o grão de bico, né? Vou bater esse grão de bico com tahine, né? Tahine é cru, né? Eu só bati o grão de o gergelim no liquidificador. Você pode fazer o seu tahine em casa ou pode comprar, mas o tahine é só o gergelim batido, né? Então pode ser uma opção que você tenha também aí. Tem um tahine que eu provei, que eu achei muito legal. Eu não me lembro a marca, mas é um tahine que ele tem alecrim, então ele tem um gostinho bem agradável. E aí, no caso, para você bater com um grão de bico e fazer um patê, né, para poder acompanhar a tua alimentação, isso seria muito legal. Bem bacana. Outra coisa, você pode estar fazendo, então, além dos patês, as saladas cruas, né? E o amendoim você pode utilizar tanto para fazer patê, quanto para colocar na salada, quanto para você também poder fazer um molho para a salada. Porque o amendoim ele vai te entrar como uma fonte de gordura também. Então você pode bater o amendoim com alho, cebola, outros temperos que você goste, e aí você faz um molho para salada que contém proteína e contém também gordura, e aí você vai regar por cima das suas saladas aí para poder comer. Outra coisa que a gente precisa observar além da proteína é a gordura. Então, como fonte de gordura, o que nós temos, né, que vão poder fazer parte da nossa alimentação crua? O amendoim, que é uma opção bacana. Eu tenho também as sementes oleaginosas, né? Tenho as sementes oleaginosas, e aí eu tenho, entre as sementes oleaginosas, a linhaça, tenho a chia, tenho semente de girassol, tenho semente de gergelim e semente de abóbora. Então veja que a gente tem bastante opção. Lembrando ainda que semente de girassol, né, e semente de gergelim, semente de abóbora, também tem proteína. Não é uma quantidade menor, mas tem e vai entrar para a gente como sendo uma opção também. Agora, essas sementes oleaginosas, pelo menos uma delas, né, me dá a opção de fazer um leite, que é o leite de semente de girassol, que fica muito legal. E aí esse leite de semente de girassol você pode bater com frutas, né, para poder fazer vitaminas, que é uma coisa legal também. Né? Você pode estar utilizando esse leite, né, para você poder colocar junto com a chia, por exemplo, e deixar de molho durante a noite para fazer, né, aquele overnight de chia. Então é legal, uma opção também. E aí você tem as castanhas, né, que vão entrar. Por que está dando para mim aqui? Nossa, já está dando aqui, faltando só esse tempo. 2 minutos está dizendo. E aí você pode utilizar também as castanhas como fonte de gordura. Todas as castanhas, né, elas entram como fonte de gordura. Lembrando que aí a gente não vai comprar castanha torrada. A gente vai comprar castanha crua. Então, a castanha de caju crua, né, e assim por diante, amêndoas. Não? Então, tudo cru. Não compre torradas as castanhas. E essas serão as nossas fontes de gordura. As castanhas, por exemplo, a amêndoa, você vai ter a possibilidade de fazer com ela o leite de amêndoas, né? Que ele não é fervido. Você fazer ele, o leite de amêndoas, vai sobrar aquela massa da amêndoa e aí você vai temperar com cheiro verde, vai colocar um alho picado cru ali também, né? Uma cebola se você gosta, um tomate, e vai fazer como se fosse uma ricota de amêndoas para poder acompanhar, né, sua alimentação também. Então, levando esse conceito, Janice, eu tenho certeza que você vai utilizar a criatividade e vai começar a montar refeições que sejam saborosas, né? Que sejam cruas, e eu sugiro que você passe pelo menos uma semana em detox. Algo que você pode fazer é todos os meses, uma semana de detox. Né? Para quem tem doenças autoimunes, está numa fase aguda da doença, isso vai ajudar bastante, né? Vai ajudar bastante. E eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para você. Você vai se sentir melhor, porque vai ajudar a diminuir o processo inflamatório do organismo, além de ajudar a melhorar a tua imunidade. Só que aí lembra esse conceito, tá? Em toda refeição eu vou trabalhar com fontes de carboidrato, proteína e gordura. Então,
Essas proteínas, elas são muito importantes. E algo que a gente não pode abrir mão nesse período, Janice, é a prática do exercício físico, para a gente impedir que haja perda de musculatura, tá bom? Tenho 4 segundos, Janice. Bom, boa Tá. consulta.